Meus irmãos, paz e graça vos sejam multiplicadas plena e abundantemente. Nós estamos expondo a chamada oração modelo ou a oração do Pai Nosso, e esta é a quarta mensagem sobre esta passagem da Escritura, especificamente do Sermão do Monte, conforme o registro de Mateus. Então eu quero convidá-lo mais uma vez a tomar a sua Bíblia e abrir agora em Mateus capítulo 6, verso de número 12. Veja comigo o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Quero convidar você para um momento de oração, suplicando a Deus que prepare o nosso coração para a recepção da sua palavra. Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu Filho bendito e amado, nosso Redentor, nós nos aproximamos mais uma vez do trono da tua graça, confiados em Jesus, no seu sacrifício perfeito, eterno e suficiente, para te implorar que prepares o nosso coração para compreendermos a tua palavra, que ela seja aplicada fielmente ao nosso coração e que haja crescimento na nossa vida, meu Senhor. E que em tudo Jesus, o nosso mediador e supremo pastor, único mediador entre Deus e os homens, seja honrado e glorificado. Em nome dele nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, finalizadas as considerações acerca da quarta petição da oração modelo, onde tratamos acerca da obra da providência de Deus, na quinta petição, que consiste em um recurso pedagógico cujo principal objetivo é a discussão das questões inerentes ao perdão, nós veremos qual a intenção do Senhor Jesus é ensinar aos discípulos a orar dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Meus irmãos, inicialmente vale salientar que a palavra dívidas, conforme o registro textual em Mateus capítulo 6, verso de número 12, é utilizada como uma metáfora de ofensa ou de pecado. Portanto, não se trata aqui de um passivo construído através de infidelidade no pagamento de compromissos financeiros eventualmente assumidos. Para William Barclay, a ideia desta palavra dívida aqui, conforme o registro textual e na própria Escritura, traz alguns significados. E ele sinaliza o primeiro significado dessa palavra, apelando para a palavra grega hamartia. E esse termo significa, originalmente, errar o alvo. Não acertar o alvo na Escritura é hamartia. Portanto, pecado é não ser o que deveríamos e tivéssemos podido ser. Esta é a primeira definição do ponto de vista da etimologia da palavra, segundo William Barclay. Mas há um segundo aspecto, ou a segunda palavra no original, que significa pecado, é parabases, que literalmente quer dizer cruzar ao outro lado. Nesse caso aqui, pecar é cruzar a linha que separa o bem do mal. Vamos lá. A terceira palavra que significa pecado é paraptoma, que significa escorregão. Trata-se do tipo de escorregão que podemos sofrer em um caminho molhado, por exemplo, ou até mesmo sobre o gelo. Diferente do termo anterior, esse termo aqui, nesse caso, traz uma ideia de um movimento deliberado que
conduz alguém ao perigo. Às vezes dizemos que nos escapou uma palavra, ou um gesto, ou uma ação, ou uma reação. Muitas vezes nos sentimos arrastados por um impulso ou uma paixão que se apossou momentaneamente de nós e nos fez perder o nosso domínio próprio. Então, esse é o terceiro significado, ou a terceira palavra que é traduzida por pecado ou por dívida aqui, que é paraptoma, que indica um escorregão. Mas então, vamos para a quarta palavra que significa pecado no texto original, que é anomia, ou seja, agir fora da lei. Trata-se do pecado de quem conhece o bem e, entretanto, faz o mal. O pecado de quem conhece a lei, mas deliberadamente a ignora em sua ação. Então, esta é a quarta palavra que nós encontramos na língua original para definir pecado ou dívida. Mas a quinta palavra que significa pecado no Novo Testamento é ofelema, a palavra que aparece no Pai Nosso, que significa dívida. Significa não pagar o que se deve, deixar de cumprir um dever. Não há quem possa dizer, por exemplo, que em sua vida cumpriu de maneira perfeita todos, absolutamente todos os deveres para com seu próximo e para com Deus. Tal perfeição, meu querido irmão, não existe entre os seres humanos. Então, William Barclay apresenta estas 5 palavrinhas no original que indica dívida ou pecado. Mas veja, para William Hendrickson, os pecados foram denominados dívidas, ou seja, aquilo que devemos e pelo qual devemos sofrer o castigo, a menos que o pagamento seja efetuado, a satisfação seja feita por nós mesmos ou por outra pessoa. Aqui, esses pecados são denominados de transgressões, desvio do caminho da verdade e da justiça. Ora, mesmo que esses desvios sejam de um caráter mais suave, por exemplo, como Gálatas capítulo 6, verso 1, e talvez em Romanos capítulo 5, versos 15, 17 e 18, ou de um caráter mais grave, como no registro de Efésios capítulo 1, versículo 7 e capítulo 2, verso 1, nós devemos dizer que tanto para os desvios ou transgressões leves, como as mais pesadas, eles precisam, ou essas dívidas precisam ser pagas ou perdoadas. Então é importante compreendermos que o conceito etimológico da palavra ofensa aqui começa a lançar luz sobre aquilo que o Senhor Jesus desejou comunicar aos seus discípulos. Por exemplo, para Leonard Van Orn, não há diferença alguma entre as palavras dívidas e pecados. Ele diz que as dívidas de que se fala são os nossos pecados, quer seja o pecado original, ou pecados reais, ou pecados de comissão e até mesmo de omissão. Johannes Gerard Voss afirma que a palavra dívidas na oração do Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 6, verso de número 12, é usada como o sentido de pecados, como mostra a passagem paralela de Lucas capítulo 11, versículo 4. Então ele diz que não significa, portanto, dívidas comerciais, mas dívidas penais, isto é, a obrigação de ser punido segundo a justiça de Deus em razão da falta de conformidade com a lei de Deus ou da sua transgressão. A palavra dívidas, então, apresenta mais claramente a verdade de que estamos em débito com a justiça
de Deus. Muito embora a gente já tenha um arcabouço de informações no sentido do conceito etimológico da palavra dívida ou pecado e uma breve definição do que essas dívidas significam, eu quero ainda trabalhar com você a ideia daquilo que é apresentada em nossa confessionalidade presbiteriana, que está encharcada de elementos textuais que vão nos ajudar a compreender melhor a quinta petição da chamada oração modelo. Então veja, por exemplo, que a pergunta 194 do nosso Catecismo Maior é a seguinte: o que pedimos na quinta petição? Veja bem a resposta, como está em harmonia, tanto com a definição de dívida, quanto com o conceito etimológico da palavra dívida. Veja, a resposta é assim: na quinta petição, que é perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, reconhecendo que nós e todos os demais somos culpados do pecado original e atual, e por isso nos tornamos devedores à justiça de Deus, que nem nós, nem outra criatura qualquer pode fazer a mínima satisfação por esta dívida, pedimos por nós mesmos e por outros que Deus, da sua livre graça e pela obediência e satisfação de Cristo, adquiridas e aplicadas pela fé, nos absolva da culpa e da punição do pecado, que nos aceite no seu amado, continue o seu favor e graça em nós, perdoe as nossas faltas diárias e nos encha de paz e gozo, dando-nos diariamente mais e mais certeza de perdão. Que tenhamos mais coragem de pedir e sejamos mais animados a esperar, uma vez que já temos este testemunho em nós, que de coração já perdoamos aos outros as suas ofensas. Bem, é interessante porque a proporção que nós pedimos o perdão de Deus, nós consideramos que nós já perdoamos aqueles que fizeram algum mal para qualquer um de nós. Então, para Matthew Henry, por exemplo, este versículo está ligado ao anterior. As palavras perdoa-nos sugerem que, a menos que os nossos pecados sejam perdoados, não podemos ter conforto na vida ou sustento dela. Se os nossos pecados não forem perdoados, o nosso pão de cada dia apenas nos alimentará como cordeiros que estão destinados ao matadouro. Isso sugere que devemos orar pelo perdão de cada dia, do mesmo modo que oramos pelo pão de cada dia. Então, para você que já viu a mensagem anterior, que está habituado a pedir o pão nosso de cada dia, você precisa também aprender a pedir que o Senhor lhe perdoe como você tem perdoado aquele que tem alguma dívida com você. Veja que essa não é uma tarefa fácil, mas ela é necessária pelo padrão de Deus, por aquilo que ele ensina aqui na sua palavra, quando disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O que me chama a atenção aqui é que o Matthew Henry, ele ainda nos ensina, à luz dessa passagem de Mateus, capítulo 6, verso 12, que há aqui um pedido. E ele faz então uma exclamação: Pai, que está nos céus, perdoa-nos as nossas dívidas para contigo. Os nossos pecados são as nossas dívidas. Há uma dívida que, como criaturas, nós devemos ao nosso Criador. Não oramos para ser dispensados disso, mas ao não pagarmos a dívida, sugere então uma dívida que implica em punição. Na falta de obediência à vontade de Deus, nos tornamos
ofensivos para a ira de Deus e por não obedecermos ao preceito da lei, somos obrigados a sofrer a pena. Um devedor arca com as despesas do processo e nós, objetivamente, também arcaremos. Um criminoso é um devedor da lei e nós também somos, afirma Matthew Henry. Mas há um segundo aspecto aqui que ele vai pontuar quando diz que o nosso desejo e a oração do nosso coração ao Pai Celestial todos os dias devem ser no sentido de que Ele perdoe as nossas dívidas, que a obrigação, a punição possa ser cancelada e anulada, que não entremos em condenação, que possamos ser dispensados e ter o consolo. Ao solicitarmos o perdão dos nossos pecados, o grande ponto em que devemos confiar é a satisfação da justiça de Deus que foi feita a favor do pecado do homem através da morte do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa certeza, ou antes, o nosso fiador, aquele que assegurou a nossa justificação. Então você já pôde perceber que reside em Cristo, na sua satisfação plena ao Pai, a justificação daqueles que se achegam a Ele, que são justificados, que são santificados por Ele e que compreendem no dia a dia a necessidade de perdoar aqueles que lhe fazem algum mal. Então perceba que isso é verdade na própria declaração do Senhor Jesus. Veja que a segunda parte da quinta petição nos diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perceba que esta afirmação revela-nos a nossa responsabilidade e consequente necessidade de perdoar aos nossos devedores. Ora, para William Hendrickson, aqui nesta afirmação, ele diz assim: para que seja genuíno, este perdão que nós mesmos concedemos aos nossos semelhantes deve ser dado alegre, generosa e definitivamente. Não no espírito de eu lhe perdoo, mas esteja certo de que jamais esquecerei. Vocês sabem que tem muitas pessoas que falam isso. A ideia apresentada aqui por Hendrickson sinaliza o seguinte: o nosso sincero propósito em perdoar aqueles que nos têm injuriado e também a nossa experiência do amor e da graça perdoadores de Deus em Cristo Jesus podem ser enriquecidos pelas seguintes considerações. Então, ele apresenta uma primeira. Ele diz: Deus assim ordena. O que é que Deus ordena? Ele diz que a vingança pertence a Ele e não a nós. E se você recorrer ao livro da lei, lá em Deuteronômio capítulo 32, verso 35, você vai perceber isso. Se você for ler a sua Bíblia no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 19, você vai ver que ele diz assim, verso 17, 18 e 19 de Romanos 12. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a primeira coisa que você deve pensar acerca da necessidade que você tem de perdoar é que Deus ordena isso, porque Ele disse que a vingança pertence a Ele. Por que a vingança pertence a Deus? A vingança de Deus é o seu ato de justiça. E a sua vingança, ela estará necessariamente maculada pelo pecado, ou seja, você nunca poderá
vingando-se de alguém, ser justo. Você vai sempre procurar punir alguém por aquilo que essa pessoa lhe fez. Então, você precisa orar a Deus, entregar a Ele, porque Ele disse que a vingança pertence a Ele e Ele sabe ser justo. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Mas a segunda coisa é que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, aquele exemplo que Ele nos deu. E se você for ler a sua Bíblia, por exemplo, Lucas, veja Lucas, capítulo de número 23, verso de número 34, por exemplo, é um texto que vai certamente desafiar você a imitar o seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Lucas 23, verso de número 24, vai nos dizer assim, 23 diz: mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o seu clamor prevaleceu. Então Pilato decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou à vontade deles. Então, o que nós percebemos aqui é que foi um justo no lugar do injusto. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Se alguém lhe fez algum mal, continue pautado no seu senso de justiça e naquilo que a Escritura lhe ensina, porque a vida do nosso mestre foi um modelo a ser seguido. Então, primeiro, Deus ordena que você perdoe, disse que a vingança pertence a Ele. Segundo, nós devemos seguir o exemplo que Cristo mesmo nos deu. E terceiro, não podemos ser perdoados a não ser que perdoemos, como já foi demonstrado aqui, meus queridos irmãos. Não se enganem. Se você não compreende o que Jesus ensinou aqui, Mateus capítulo 6, verso 12, você não está apto para fazer esta oração. Ele disse, ensinando aos seus discípulos, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, o ato da oração e de súplica pelo perdão deve estar precedido do perdão que você já liberou no seu coração para alguém que lhe fez algum mal. Então é importante compreendermos isso, mas há um outro ensino aqui, sobretudo enquanto cristãos, nós precisamos de compreender que a pessoa que nos injuriou, ela necessita de nossa compreensão e amor, e nós lhe devemos esse amor. Ora, o cristianismo, meu querido irmão, ele é conhecido mais pela vivência no dia a dia daqueles que são vinculados a Deus por meio de Jesus Cristo, do que apenas e tão somente pela verbalização de conceito, pela definição de valores, ainda que eles sejam próximos ou essencialmente bíblicos. As pessoas querem enxergar em nós o exemplo de Cristo, que mesmo sendo insultado, pôde perdoar. Então é importante que se diga que a pessoa que nos injuriou necessita de nossa compreensão e amor, e foi isso que o apóstolo Paulo escreveu quando produziu carta aos Romanos, capítulo 13, verso 8, e disse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois que ama o próximo tem cumprido a própria lei. Então esse é o quarto ensino, mas o quinto ensino que nós temos aqui, nessa segunda parte de Mateus capítulo de número 6, versículo 12, é que guardar rancor e planejar vingança não é apenas ímpio, mas é também uma tolice, porque nos priva da força de que necessitamos para o trabalho eficiente. O que deveríamos fazer, meus queridos irmãos, é continuar olhando para frente. E nós somos desafiados pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13, a permanecer com os nossos olhos
voltados para o alvo, que é a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 13, a Escritura diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, ele vai nos ensinar aqui, meus queridos irmãos, que de fato nós precisamos continuar olhando para frente, entendendo que Deus está cumprindo um propósito na nossa vida. Nós precisamos continuar olhando para frente e perdoar aquelas injúrias e aquelas coisas que nos ocorreram no passado, a fim de compreendermos que Deus está completando a obra que começou em nossa vida. Então, a ideia de planejar ou guardar rancor, vingança, não é apenas ímpio, mas é também uma tolice, porque isso vai nos privar da força que nós necessitamos para continuar caminhando rumo ao alvo, compreendendo que Cristo é o Senhor de tudo e Ele tem provisão para todas as coisas. Mas bem, nós precisamos de continuar entendendo o que é que Cristo quis comunicar aqui quando disse que nós devemos pedir perdão das nossas dívidas, considerando o perdão que nós já liberamos ao nosso devedor, considerando também que perdoar os outros nos comunicará paz à mente e ao coração. E podemos dizer, aquela paz que excede a todo o entendimento ou compreensão. Meus irmãos, nós temos recebido pessoas, muitas vezes, no gabinete da igreja e em aconselhamentos, as pessoas chegam a dizer: pastor, o quanto foi bom perdoar, o quanto foi bom zerar aquela conta. Eu carregava um fardo muito pesado nos meus ombros, porque eu não conseguia perdoar aquela pessoa. Mas no dia que eu consegui perdoar e zerar essa conta, ora, é como se eu tivesse tirado uma tonelada dos meus ombros. Meus queridos, nós precisamos de compreender que perdoar os outros comunicará paz à mente e ao coração, e mais, uma paz que excede a toda compreensão. Mas, por fim, nós precisamos de compreender que perdoar aqueles que, porventura, nos ofenderam, fará com que Deus seja glorificado em nossas vidas. E é exatamente isso que o Senhor exige de nós. E para que Ele seja exaltado e glorificado na minha vida e na sua vida, nós precisamos de buscar corrigir as nossas deficiências espirituais, compreendendo também que o Senhor tem provisão e Ele não permitirá que sejamos tentados ou provados além das nossas forças. Ora, foi isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 13, quando disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Meus queridos irmãos e amigos, nós iniciamos esta mensagem da quinta petição da oração modelo ou da oração do Pai Nosso, ou da oração dominical, e aprendemos o valor do perdão que nos foi concedido através de Cristo e a necessidade que temos de perdoar a quem nos ofendeu. Portanto, eu quero concluir essa mensagem falando diretamente com você que tem alguma relação de desafeto. Eu quero concluir esta mensagem, talvez, falando com você que tem um desafeto dentro da sua família, dentro da sua igreja, dentro do seu trabalho, lá na empresa onde você está inserido, na sua faculdade, na sua escola, no seu bairro. Ora, se você não conseguir entender o que Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus capítulo 6, verso 12, eu quero pedir uma coisa a você: pare de fazer essa oração, porque o Senhor Jesus
nos ensinou a orar dizendo: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Eu quero orar mais uma vez com você e por você. Curve a sua fronte e feche os seus olhos. Meu Senhor, em nome de Jesus, há muitas pessoas adoecidas, com excesso de passado, de desafetos, de relacionamentos que foram rompidos, de situações que não foram devidamente resolvidas e tratadas e que ainda hoje atormenta o coração e a vida de muitas pessoas e famílias. O Senhor pode operar neste coração, nesta vida, a fim de que a partir desse momento essa pessoa procure alguém que tem carregado no seu coração com ódio e rancor para tratar esta relação. Que o Senhor faça isso, meu Senhor, pelo poder do Espírito, para que essa pessoa tenha a paz que excede a toda compreensão. Mas nós pedimos também, meu Senhor, que abençoe essa pessoa, que ouvindo esta mensagem ainda não tenha consciência de que os seus pecados foram perdoados por meio de Jesus Cristo. Concede-lhes, meu Senhor, a graça da consciência de pecados e o arrependimento para que, abraçando a fé na pessoa de Jesus, seja libertada, perdoada, justificada e santificada. Nós oramos, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.